Tem muita gente que faz a viagem do conhecimento histórico de Jesus até que um dia conhecem Cristo. Até que um dia conhecem Cristo. Por exemplo, a maioria das pessoas que cresceram dentro dos chamados ambientes de igreja, que foram à escola dominical desde muito pequenininhos, levadas, que aprenderam tudo como se fossem pequenos judeus, aprenderam o que a sinagoga ensina do Antigo Testamento e da história dos patriarcas judeus. Começaram na versão do Gênesis, de todas aquelas coisas anteriores ao primeiro patriarca judeu, que foi Abraão, o semita de Ur dos Caldeus. E ali começa a história dos hebreus, que depois vira a história do povo de Israel, que depois se transforma na história dos judeus. E a maioria dos que frequentam a escola dominical das igrejas cristãs, os lugares de ensino, aprendem Jesus, vão aprendendo a genealogia, quem gerou quem. Você sabe como é que é se você passou por esse processo. E vão aprendendo como Jesus, que viria depois, seria o cumprimento das profecias dos antigos profetas, desde as simbologias do Gênesis, sobre o significado posterior nos livros de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sobre os sacrifícios, a lei, os cultos, naqueles tabernáculos primitivos ou nos primeiros momentos e lugares de culto, e a associação da simbologia, da morte e do derramamento de sangue, com perdão de pecados, com purificação, com remissão, com propiciação, com redenção, com resgate, com apaziguamento, ainda que temporário ou só de natureza paliativa da consciência, na expressão daqueles sacrifícios que apaziguavam, como diz a Escritura, temporariamente a consciência. Aqueles sacrifícios de bodes e ovelhas, o escritor de Hebreus diz que eram propiciadores de expressões passageiras, de pacificação. Daí eles precisarem ser repetidos. E aí você vai crescendo no Velho Testamento, na escola dominical, aprende os salmos, depois você aprende o que os profetas profetizaram acerca de Israel e como aquilo se cumpriu. E, infelizmente, nas grandes desgraças, porque, na maioria das vezes, Israel só experimentou a palavra de Deus como juízo diante da estupidez, da grosseria, do pecado, da iniquidade, da injustiça, da idolatria. E aí recebiam juízo. E só aprendiam debaixo de muito, muito pau, cacete, castração, exílio, tudo que de ruim podia acontecer a um povo, acontecia a eles, porque eles não davam ouvidos à palavra da vida jamais. O que os profetas dizem é que quanto mais eles eram ensinados, mais eles se desviavam. E, voltando ao assunto da nossa escola dominical e do indivíduo que aprendeu primeiro a história de Jesus, começa com o Velho Testamento até que chega na história de Jesus, Maria, o anjo Gabriel. Aí, se for através de Mateus, ele vai ser introduzido
Logo, logo, após o nascimento de Jesus, a visita dos reis magos, ou assim chamados, os homens sábios do Oriente, se for através de Lucas, não só a genealogia mais extensa, vai até Adão, mas a iniciação dela introduz outras figuras protagonistas no entorno do nascimento de Jesus, não só a mudança de Nazaré para Belém, como Mateus narra, cumprindo o profeta Miqueias, mas o entorno, o convívio, a gruta, os pastores, a acomodação. Mateus narra Herodes e a matança dos inocentes após a visita dos magos do Oriente. Lucas já descreve o povo local, o coral de anjos, os pastores perplexos, e depois o templo, e o que acontece com Jesus. E na escola dominical você aprende a história de Jesus, dos evangelhos. Pode aprender até a história narrada sobre o início da igreja em Atos dos Apóstolos. Alguns aprendem até doutrinas criadas, deixa eu repetir a terceira vez, doutrinas criadas, sistematizadas, de acordo com o grupo, com a denominação religiosa, doutrinas das cartas dos apóstolos, especialmente Paulo, as montagens, que aí variam de acordo com o grupo, com as suas ênfases. São cristianismos diferentes, porque enquanto você está só ensinando quem Jesus foi, não tem muito para onde levar para fora da narrativa. Mas quando você chega nas cartas, as pessoas começam a se dar ao direito de construir, de produzir, de montar, de fazer o lego doutrinário funcionar e crescer, fazerem uma arquitetura de visões pessoais acerca do que seria o ensino dos apóstolos. É daí que vem também toda essa confusão da variação que decorre das montagens feitas por líderes e cridas por um povo que, ou por ignorância, por analfabetismo, ou por preguiça, ou por qualquer outra coisa, mesmo no tempo que não tinha ainda texto escrito do Novo Testamento, nem todos se esforçavam mesmo para querer aprender, absorver, sorver tudo. A maioria das pessoas fica na superfície. São poucos. Às vezes, nem o dízimo de uma população comunitária faz uma viagem um pouco mais profunda. É menos do que isso. E profunda mesmo. Em cada 100 você encontra um querendo, nem sempre ajudado. Por isso é que a gente tem no ambiente cristão essa quantidade enorme de pessoas que sabem as historinhas sobre Jesus, os milagres, o que ele fez na Galiléia, as pessoas que ele curou, as histórias miraculosas, ressurreições, apaziguamento de ventos e ondas, o caminhar sobre as águas, o levantar de paralíticos, a purificação de leprosos, o acolhimento de pecadores. Houve essas histórias. Alguns, com um pouquinho mais de interesse, guardam algumas parábolas. Provavelmente a mais recorrentemente guardada seja a parábola do filho pródigo. As pessoas guardam, alguns guardam algumas bem-aventuranças, algumas coisinhas, alguns versículos, como João 3,16, que é provavelmente o texto bíblico do Novo Testamento recorrentemente mais decorado no mundo inteiro na história do cristianismo.
que é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No mínimo, da Reforma Protestante para cá, foi o texto que mais se alastrou e se divulgou pela terra, mas a maioria das pessoas decorou, mas não sabe nem o que é e qual é o significado, nem qual é a implicação, nem que tipo de segurança, de benefício, de garantia, de possibilidades, de experiência, de vivência. Saber aquilo não como uma informação decorada, mas como uma consciência aprendida, faz uma diferença total. É por isso que, infelizmente, o cristianismo é o pior ambiente para a gente ver alguém genuinamente se converter a Cristo Jesus. Porque a maioria das pessoas creem que se converteram a Jesus, o Cristo. Se ao final dessa catequese, dependendo do grupo, da igreja assim chamada, o cara for batizado por aspersão, ou por imersão, ou por efusão, seja como seja, se ele tiver esse signo batismal, o que dá a ele agora, como se fosse membro de um culto de iniciações, agora dá acesso a ele o tomar do cálice do vinho, isso entre os protestantes. Entre os católicos dá a ele acesso a colocar a hóstia na boca, porque é o padre que toma o vinho pela congregação, que bebe a simbolização transubstanciada do sangue de Cristo. O povo põe a hóstia. No meio protestante é o pãozinho e o cálicezinho de vinho para cada um. Se tiver essa sacramentalização, e a gente tem que usar a palavra, porque o batismo e a ceia são considerados sacramentos cristãos no cristianismo todo, inclusive no protestantismo, são os dois sacramentos do protestantismo. Quando você tem essa validação, você fez, vamos dizer, o curso Jesus. Fez, como alguns dizem, faça o nosso curso Jesus. Aí o cara faz o curso Jesus. Aí vem aprendendo, vem dos ancestrais até chegar ali na manjedoura, aí prossegue histórias, curas, milagres, parábolas, a crucificação. A crucificação é ensinada como um episódio histórico, só. É aquela coisa, os dois malfeitores, Jesus do meio, é uma cenografia de Jesus, o Cristo. Mas não é uma consciência, não é uma teologia, é só uma historiografia, com uma cenografia de Jesus, o Cristo, e do que aconteceu fáctica e historicamente, narrativamente, naquela reportagem. Mas é como quem lê um jornal, é só a crucificação. Isso é o que se aprende sobre Jesus, o Cristo. Mas isso não necessariamente te revela o Cristo, Jesus, como eu iniciei falando da diferença entre os apóstolos originais de Jesus, que conheceram Jesus, o Cristo, e Paulo, que não conheceu Jesus, mas encontrou o Cristo. Primeiro, depois ele aprende Jesus. O que fez com que a visão dele, a percepção dele, tenha se tornado infinitamente mais aprofundada, porque ele estava vindo
da eternidade para a história. Ele estava vindo da transcendentalidade para a narrativa do espaço-tempo. Ele estava vindo da ressurreição consumada e glorificada para depois, então, saber das narrativas históricas. Só que a diferença é que, para os apóstolos, por exemplo, quando você lê no livro de Atos as primeiras narrativas, as primeiras pregações, a primeira pregação é de Pedro, no Pentecoste, é o chamado querigma, que é aquela pregação histórica fundamental dos apóstolos. Era uma pregação narrativa, que tinha ênfase final nos fatos da crucificação e da ressurreição. Os fatos. Você vê Pedro pregando, não tem grandes aplicações. A ênfase toda recai sobre vós o matastes, vós o crucificastes, vós o pendurastes no madeiro, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. Vós matastes o autor da vida, mas Deus lhe deu morte e nos fez testemunhas desses fatos. Essa é a ênfase histórico-narrativa factual, sem muita aplicação. É Paulo que não estava na crucificação, que não fugiu da crucificação, que não negou ninguém durante a crucificação, que não participou daquela última ceia, que não viu os episódios históricos daqueles interstícios, não viu Jesus todo arrebentado, como se fosse o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Não viu nada disso. Os outros viram, se impressionaram, se chocaram. Tanto é que eles pregavam sobre isso. E era nessa direção que eles apontavam, e a grande vitória é que essa crucificação, que era a morte física, tinha sido vencida pela ressurreição, que era a vitória física sobre a morte. E essa é a ênfase, é da história do Jesus de Nazaré ao Cristo, com ainda pouca compreensão do que a crucificação significava como conteúdo, como teologia, como aplicativo, que trazia o benefício para quem cresce naquela extensão do que Jesus realizara, do que ele cumprira. E Paulo percebeu isso muito mais do que os demais. Os demais ficaram tão presos na crucificação que demoraram a entender as implicações da cruz. Como a gente vê, por exemplo, Paulo falando a Pedro e a Barnabé na carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 1 e 2, e o 3 também, tem praticamente tudo a ver com a exortação de Paulo a Pedro e a Barnabé, muito mais a Pedro, que era um cara da crucificação, mais do que alguém que tinha entendido o significado da cruz. Paulo o tempo todo não enfatiza a crucificação como narrativa. A ênfase dele é na cruz, como conteúdo espiritual, como significado, como realização de todas as coisas, não só de profecias bíblicas, mas de manifestação
de recriações, de vitórias, de introduções de dimensões do reino de Deus em outras camadas existenciais. Paulo, que enxerga melhor do que qualquer outro apóstolo antes dele a realidade transcósmica, transuniversal de principados, potestades, tronos, soberanias, poderes, como todas as coisas tinham sido colocadas sob os pés do Cristo, manifesto em Jesus, que agora era o Senhor de todas as coisas. É Paulo quem expande, como ele mesmo diz aos Efésios, o comprimento, a largura, a profundidade, a altura desse amor de Cristo, dessa graça de Cristo, dessa aplicação do significado sobre todas as coisas, mostrando que a cruz é infinita, a crucificação é histórica, a crucificação é narrativa. A cruz não é um conteúdo transnarrativo, está para além da possibilidade oral, da própria explicação. Há dimensões da cruz que não cabem em palavras, que não cabem em códigos, que só entram na gente como convicção, como individuação do benefício realizado. Por isso não basta ensinar as narrativas, não basta contar as histórias, mesmo que você conte com perfeição as histórias. Não basta as sequências históricas, não basta a leitura dos evangelhos, aonde eu fico sabendo a história, mas eu preciso, sobre essa história, ter a compreensão do que Jesus, enquanto viveu e encarnou essa história, realizou para além do olhar, realizou para além da narrativa, realizou para além do Messias percebido e declarado como o Cristo, Filho do Deus vivo, como Filho do homem. Foi algo que chegou e que entrou e que transcendeu qualquer perspectiva narrativa, que é fundamental, porque sem a narrativa do Evangelho, eu não tenho a possibilidade da catapulta que me joga indefinidamente na perspectiva infinita do abraço com o Cristo eterno, que foi imolado não na crucificação apenas. Na crucificação foi o gesto histórico do Cristo imolado, segundo os apóstolos, numa compreensão que demorou neles a entrar. Como o próprio Pedro disse, que o Paulo, que falava sobre isso, dizia coisas difíceis de compreender. Mas eles sabiam que na cruz havia tudo o que eles precisariam para o seu benefício pessoal e na ressurreição também. Mas foi um homem como Paulo que fez a viagem do Cristo transcendental, do Cordeiro eterno, da cruz para a crucificação, não da crucificação para a cruz, aquele que teve o maior divisamento de percepção e de revelação. Vocês leram ainda agora um tema que eu já deixei para lá, e o texto também, que eu comecei a falar aqui e senti que o que eu tinha que falar era isso. E eu estou longe de concluir o que eu quero dizendo o que eu disse até agora, então preste atenção. Nós que estamos aqui, eu, falando de mim, como exemplo de tudo que eu narrei até esse momento, sou um cara
exatamente conforme os da primeira geração, aqueles primeiros discípulos. Porque eu fui educado, como Timóteo, pela mãe e pela avó, nas sagradas letras. Eu ouvia a narrativa do Gênesis desde pequeno. Me levavam à escola dominical desde sempre. Eu me lembro de mim, com 2, 3 anos, na escola dominical. Eu me lembro, graças a Deus, eu tenho uma memória que eu tenho que ser muito grato a Deus por ela, porque mais da metade da minha vida veio e vem dessa memória. E eu aprendi. Em casa, todos os dias, a minha avó fazia a gente ouvir leituras dos salmos, dos evangelhos, dos profetas. Assim que a gente aprendeu a ler, ela começou a mandar a gente ler, especialmente a minha irmã, que era mais desenvolta na leitura do que eu. Eu era um grande preguiçoso. Se eu pudesse, todo mundo virava minha secretária, desde pequeno. Então a minha irmã fazia meu dever de casa, copiava meu ponto, e na hora de ler o Evangelho à tardinha, quase sempre era ela que lia e eu ficava ali obrigado a ouvir, ia me dando um sono, mas por causa dessa memória boa, tudo entrava em mim, como a mosca fica presa nesses matadores colantes de mosca, passa ali, pó, gruda. No meu caso era informação, passava, ficava. Eu podia até sacudir a cabeça, mas dela eu nunca mais me livrava. E eu aprendi nessa sequência um monte de coisas. Quando eu me converti, eu sabia aquela história bíblica toda, para trás, no Velho Testamento. Eu sabia as sequências dos livros do Velho Testamento e do Novo, os autores aos quais se atribuía aqueles textos, aquelas histórias, aqueles conteúdos narrativos, tudo isso eu tinha. Os evangelhos não me eram surpresa. Eu aprendi muito mais na leitura das cartas de Paulo, que eram mais subjetivas. E como criança e adolescente eu não tive tanto interesse na subjetividade das cartas de Paulo, mas mesmo sem interesse, a narrativa do Evangelho estava presente em mim como sequência histórica e cronológica, antes de eu me converter. Ou seja, eu podia contar para qualquer um as histórias de Jesus, porque eu as aprendi a vida inteira na escola dominical. Eu aprendi Jesus, mas eu não sabia do Cristo, para mim. Porque Jesus pode ser para qualquer um. O Cristo não é para todos. A narrativa de Jesus é história. Como história, eu conheço pessoas que sabem essa narrativa melhor do que a maioria dos padres e pastores. Eu conheço ateus que estudaram a narrativa e as suas muitas vertentes, e todos os conflitos para se escolherem os livros que ficaram para compor a Bíblia, o cânon sagrado, sabem tudo da narrativa histórica, sabem tudo de Jesus e sabem descrever a projeção doutrinária das muitas variáveis de cristianismo acerca do que, teoricamente, Jesus teria feito. Mas não é uma experiência para essas pessoas que sabem tudo de Jesus, mas não tiveram a experiência do Cristo, a experiência do encontro com o Cristo. Porque eu não tenho mais como encontrar Jesus na história
e isso me levar de maneira natural à percepção do Cristo. Como mesmo em relação aos apóstolos, conhecerem Jesus, historicamente, não os levou à compreensão natural do Cristo. Foi por isso que, em Mateus 16, Jesus disse a Pedro, quando ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, não foi natureza, não foi inteligência, não foi cerebração quem te trouxe essa revelação, mas ela veio do meu Pai. Veio de cima para o teu coração. Veio do transcendente para a invasão da tua consciência limitada na história. Mas se não fosse essa revelação, você não teria conseguido ver o que você declarou. Porque para fazer a declaração de que eu sou o Cristo, não basta andar comigo, como Jesus. Tem que haver uma revelação do Pai, para que alguém enxergue o Cristo em Jesus. Deixa eu repetir, de acordo com Jesus, em Mateus 16, falando a Pedro, tem que haver uma revelação do Pai acerca do Cristo, para que alguém, como foi o caso de Pedro, consiga ver o Cristo em Jesus. Do contrário, o sujeito vê apenas o mais fascinante de todos os homens. Vê apenas o mais incomparável de todos os profetas e sábios. Mas não dá aquele salto de loucura para entrar na perplexidade desmaiante e chegar a fazer como Pedro veio a fazer. Afasta-te de mim, arreda-te de mim, sai daqui porque eu sou um pecador. Porque ele teve o primeiro vislumbre de que Jesus era o Cristo. Isso foi crescendo nele e neles. Agora, Paulo não. Paulo já foi arrombado pelo Cristo. Na porta de Damasco, aquela luz, o mundo, o Big Bang. Paulo associa aquilo ao Big Bang, à criação do mundo, na linguagem dos dias dele. Na nossa linguagem, um apelido contemporâneo é esse, dessa luz e houve luz. E Paulo disse que, quando ele encontrou Jesus, das trevas resplandeceu luz, ele diz lá em 2 Coríntios. E ele viu a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala o Cristo eterno. Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que estava falando com o Senhor, com Deus. Quem és tu? Ó Cristo, ó Messias, ó Senhor, que falas comigo, quem és tu? E ele ouve a voz dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas primeiro ele encontrou o Cristo. Aí ele enxerga Jesus como o Cristo a quem ele persegue com toda a raiva. Mas dali para frente, o avanço desse homem é quântico, usando uma metáfora da física contemporânea. Usando essa metáfora, é como se os outros apóstolos tivessem feito um curso de física newtoniana, Newton. Aprenderam o universo, macro-universo, o universo físico, assim como eles aprenderam o nascimento, a encarnação, a vida de Jesus, a crucificação, a ressurreição, a ascensão como história física. Como testemunho a ser dado. Paulo não teve nada disso. Não teve o curso de física newtoniana,
de rotação, de translação, de galáxias sendo formadas nesses macromundos. Não. Paulo já nasceu de dentro para fora. É como na dimensão quântica. É a explosão que acontece no coração da matéria subatômica mais íntima, mais indesignável aos nossos sentidos, e é dali desse mundo onde tudo opera diferente que acontece essa explosão, aonde as coisas macro e visíveis nascem das realidades micro e invisíveis. Assim, a conversão de Paulo é como a criação do mundo, Paulo diz. Foi tirado do nada. Do nada. Ou ele diz que ele foi como um nascido fora de hora. Em 1 Coríntios 15, ele diz que nasceu por trauma, por choque. Tipo, nasceu no táxi. Nasceu da esquina, nasceu do susto. Nasceu do choque mesmo. Trauma é a palavra, a expressão que ele usa. Eu vim do trauma. Foi arrancado a fórceps pela luz. Ele compara esse encontro dele com Cristo a uma coisa semelhante a uma grande represa que não aguentou mais segurar a força do rio. E ele diz, falando com Tito e falando com Timóteo, que a graça de Deus na vida dele foi como o arrebentar de uma represa. A palavra que ele usa é transbordar, como algo que vinha e passava por cima e levava e quebrava o represamento. E ele diz, foi assim que o Cristo me invadiu e arrebentou as represas das minhas contenções. E eu não pude mais suportar. E eu tive que me entregar. E ele usa variadas imagens para descrever de maneira totalmente diferente o que aconteceu com ele. Se você perguntasse a Pedro, ele ia dizer, eu estava um dia numa manhã na praia, em Cafarnaum, com os meus sócios, pescando, então veio Jesus, mandou a gente jogar a rede à direita do barco, ou jogar outra vez a rede, ou voltar a pescar, porque a gente não tinha apanhado nada. Eu contestei, mas fui assim mesmo, e aí, de repente, veio tanto peixe que a gente quase afundou. Foi dali em diante que eu comecei a prestar atenção, a andar com ele, e fui aprendendo todo dia um pouco mais, e depois que ele foi, agora que eu descobri que não sabia nada. Mas Paulo é diferente. Com Paulo, ele é logo arrombado por tudo. Antes de ele compreender, ele entendeu o que está para além de todo entendimento. Essa é a diferença. Alguns fizeram a viagem paulatina, indo do Jesus narrativo e, com muita graça, podendo chegar ao conhecimento existencial, interior e íntimo de Cristo, para si. Com Paulo, ele sabia muito pouco de Jesus, e o que ele sabia era com raiva, com ódio, com a mente bloqueada. Mas quando ele encontra o Cristo, a luz, é súbito. Tudo na vida dele, ele diz que é como o início da criação, bum. É como o arrebentar da represa, pé. É como uma placenta que arrebenta-se no lugar errado e a mãe tem que parir de cócoras em algum lugar, porque não dá tempo, o menino foi cuspido para a vida, arrancado pelo trauma.
E todas as imagens dele são assim de subteza transformadora, porque ele encontrou logo com Cristo. Por isso é a grande dificuldade de converter cristãos, porque a presunção da Bíblia que eles carregam e das historinhas do Evangelho que eles aprenderam cegou o entendimento deles. Aí você diz, como é que isso pode? Paulo é que diz isso. Paulo diz em 2 aos Coríntios, nos capítulos 3 e 4, especialmente no capítulo 4, depois no capítulo 3 ele fazer diferença entre conhecer lei de Moisés e as escrituras dos judeus, de um lado, e conhecer o Evangelho de Cristo, que nos dias de Paulo só podia ser inscrito nos corações e não em pergaminho ou papiro ou qualquer outra coisa que modelasse a informação, ou era pela palavra da fé, ou não dava para transmitir ou para conhecer. E aí ele diz, no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, que quando um daqueles que viviam com o véu de Moisés na face, que viviam com a cegueira da Escritura e das tábuas de pedra na cara, e que não conseguiam se converter por causa daquela presunção de informação, quando aquele véu lhes era tirado por uma revelação divina, o que acontecia é que então eles conseguiam se converter, conseguiam enxergar o Evangelho. Do contrário, Paulo diz, a palavra que eu prego está completamente oculta para eles, assim como a palavra que eu prego está completamente oculta não só para judeus, mas para cristãos do cristianismo também, porque a presunção de serem cristãos do cristianismo lhes cegou o entendimento para o discernimento, a compreensão, a vivência e a manifestação absolutamente incomparável de Cristo Jesus em mim, porque a palavra da fé traz a ressurreição de Cristo para o meu coração e aplica o benefício da cruz para a minha pacificação. E eu, então, recebo aquilo que eu só vou compreender depois. Eu estou compreendendo todo dia o que eu já entendo desde o início. Deixa eu repetir isso para você. Eu estou compreendendo todo dia o que eu já entendo desde o início. Desde o início. É estranho, porque inverte-se uma ordem aqui. Primeiro há uma revelação no espírito. Você nasce homo psíquicos. E aí tem uma revelação e você se transforma em homo pneumáticos, como diz Paulo em 2 Coríntios 2. Você vira um ser humano espiritual. Recebeu a revelação. Teve o entendimento daquilo que excede ao entendimento e que é inexplicável, mas que Deus nos revela pelo Espírito no coração, embora esteja para além do que olhos viram, do que ouvidos ouviram e do que sobe naturalmente ao coração humano, mas Paulo diz, Deus, porém, nos revela isso pelo Espírito Santo. Hoje. Então, primeiro, eu sou atingido pelo entendimento que excede ao entendimento. Só depois é que na história eu vou compreendendo aquilo que eu entendi desde antes de compreender. Se instalou em mim como uma revelação miraculosa. Compreender é uma sequência histórica que vem depois. Primeiro o selo, primeiro o choque, primeiro a marca,
Primeiro, esse estigmata da graça de Deus no coração da gente. Pá! Primeiro, a bomba. Primeiro, a desconstrução salvadora e a explosão criadora. E aí o resto tudo vai virando um processo em que as coisas vão ganhando lógica e sentido, embora elas tenham começado para além de toda lógica, para além de todo sentido, quando em fé eu tive a coragem de pular no absolutamente nada e vi que eu estava amparado e seguro em algo que transcendia a minha própria compreensão, mas que era completamente inegável. Sabe por quê? Porque os fatos existenciais demonstravam isso para mim. Eu não dormia e passei a dormir. Eu vivia ansioso e tive tranquilidade. Eu vivia inquieto e culpado e fui completamente pacificado. Eu vivia perdido, sem rumo, sem perspectiva, sem futuro, sem direção, sem vontade de nada, só de morrer. E, de repente, eu fiquei maior do que o mundo inteiro, tomado por uma graça que me faz olhar para tudo e dizer: Ele em mim me faz maioria contra qualquer coisa, principado, potestade, poder ou multidões. Ele em mim é tudo, mais do que tudo, o todo, mais que existe fora de mim. E aí eu fui tomado pelo entendimento que transcende as compreensões, para que no curso da história e das experiências do cotidiano eu vá aprendendo aquilo que eu já entendi, mesmo antes de conseguir compreender, porque eu já venho vivendo pela fé, mesmo sem ter visto tudo, mesmo sem ter compreendido tudo, mesmo sem absolutamente nada que a gente possa chamar de tudo, mas absolutamente satisfeito, porque mesmo sem poder explicar para ninguém o meu entendimento, consigo explicá-lo em parte. Eu, no entanto, não tenho a menor dúvida de que eu estou selado por algo que ninguém descela. E cresço todos os dias numa compreensão que não tem fim. E eu vou crescer eternamente. E vou tomar a imagem e a semelhança do Cristo de Deus e serei co-herdeiro, já sou, como nele já estou assentado nos lugares celestiais, em Cristo, Jesus. Eu ando e sigo Jesus, o Cristo, habitado por Cristo Jesus. Eu espero que alguém tenha entendido. E eu espero que alguém se beneficie. E eu espero que alguma presunção ou arrogância de ser cristão, de conhecer a história, ou de saber várias teologias, sejam ilusões vencidas hoje pela revelação do Espírito Santo, quebrantando você, convertendo você, porque o ateu chega a Deus com muito mais facilidade do que um cristão viciado em cristianismo, com a presunção de que sabe o Evangelho, porque obteve informações e catequeses. Senhor, eu peço que essa palavra que eu não vinha dizer, mas que tu, e eu tenho certeza que foste tu, porque quando eu abri a boca e disse as primeiras frases, me veio uma convicção tão grande
que eu não tive nenhuma dúvida de que era para andar e prosseguir no caminho no qual tu puseste a minha boca nesta manhã. E eu peço que isso tenha acontecido e que assim seja, porque o Espírito Santo tenha feito assim em mim, porque ele esteja fazendo assim em milhares de outros que venham a ouvir essa mesma palavra. Que as dificuldades técnicas que tivemos não atrapalhem ninguém de compreender ou de se abrir para aquilo que chega antes da própria compreensão. Que é essa palavra da fé, que transcende a toda explicação, mas que é inegável, porque nos marca com o fogo de uma verdade, que a falta de compreensão não é o bastante para nos fazer calar na alegria de compartilhar o entendimento adquirido até onde a gente o alcançou na vida. Que tu realizes isso no coração de muitos e que haja um salto quântico, que a gente saia daquelas coisas só presépias e cenográficas e a gente mergulhe nos conteúdos da profundidade pacificadora do teu amor e da alegria da tua vida e da ressurreição no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.